Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí à terceira rodada do torneio de candidatos. E a partida que todos estavam esperando, Ding Liren de brancas, o dragão chinês, contra Fabiano Caruana, o Robocop americano. E vamos dar uma olhada então nessa partida que ela é sensacional. O Ding Liren abre aqui a partida com D4, peão da dama, o Caruana responde com D5 e o Ding Liren então vai para o gambito da dama com o lance C4. O Caruana recusa por enquanto esse peão, faz aqui o lance C6, a defesa eslava. A partida segue com cavalo em F3, desenvolvendo, cavalo em F6, cavalo C3 e aqui o Caruana decide aceitar o gambito e faz o lance D por C4. A partida segue com A4, esse lance impede o lance B5 das negras e agora bispo em F5 foi jogado. Cavalo em E5, imediatamente ocupando o centro com uma peça menor, ao mesmo tempo atacando o peão de C4. A partida segue com E6 e agora F3 aqui pelo Ding Liren. Esse lance prepara para ficar com um centro forte, um centro clássico com os dois peões em D4 e E4 após o lance E4. Bispo B4 foi jogado e agora cavalo por C4, Ding Liren recupera o seu peão. E depois de roque, o Ding Liren faz um lance muito interessante aqui, já foi jogado algumas vezes por grandes mestres, mas eu achei muito interessante esse lance, o lance Rei F2, meus amigos. Pois é, aqui é muito interessante. As brancas perderiam muitos tempos jogando E4, desenvolvendo o bispo e depois somente depois da roque. Então aqui o Ding Liren imediatamente resolve o problema do cavalo cravado, já jogando o lance Rei F2. E o Caruana fica um pouco perdido aqui, perdido no sentido, fica um pouco sem saber o que fazer, né? Aqui, enfim, vários lances já foram jogados pelas negras, as negras ficam muito bem depois de cavalo BD7, por exemplo, não foi o lance jogado. E aí se as brancas continuam expandindo no centro com E4, simplesmente bispo G6, bispo E3, dama E7, e o desenvolvimento continua com um equilíbrio aí, com chances para os dois lados. As brancas, claro, levemente superiores aqui por conta do domínio central. Outro lance que já foi testado aqui e com boas perspectivas para as negras é imediatamente o lance C5. Depois de E4, bispo G6, o jogo vai embora. As pretas imediatamente atacam, né, esse centro com o lance C5 e também com chances iguais, talvez uma linha ainda superior à de cavalo BD7. Mas o Caruana fica um pouco sem saber o que fazer nessa posição e faz o lance E5, entregando aí um peão. Mas vamos ver, ele tem ideias interessantes aqui por trás. O Ding Liren faz o lance cavalo por E5, aceitando, portanto, o peão, brancas com um peão a mais. E agora, bispo C2 aqui pelo Caruana. Que lance interessante, né? Atacando aí a dama. É um lance que tenta desviar aqui. Tenta desviar a dama. Depois que a dama for para C2, as negras capturam aqui em D4 com cheque. E capturando o cavalo na sequência ficam muito bem, se livram desse centro forte das brancas. Então uma ideia interessante aqui do Caruana, o Ding Liren não aceita esse bispo, joga simplesmente com dama em D2 e a partida segue então com C5, agora sim atacando o centro. D5 aqui pelo Ding Liren e agora o lance bispo B3 colocando pressão no peão central. A partida continua com E4 protegendo, torre E8 atacando o cavalo e agora dama em F4 protegendo o cavalo e já fazendo um raio-x aqui em F7. C4 foi jogado e agora cavalo por C4. Então aqui as brancas ficam com dois peões a mais nessa posição, já é bastante material a mais. E o Caruana segue o seu desenvolvimento com o cavalo de bem D7. Bispo em E3, cavalo manobrando lá para F8 e agora bispo em D4. O cavalo vem para G6 atacando a dama. A dama agora vai lá para F5, bispo por C4 e dama C7. O Caruana sim tem material a menos, mas ele agora tem ideias interessantes. No momento está atacando o bispo recuou para E2 e agora bispo C5. Bispo por C5, algumas trocas, dama por C5, cheque e rei em F1. Tudo bem, o Caruana tem dois peões a menos, no entanto a torre aqui do Ding Liren não está jogando, o rei fica numa posição chata aqui em F1, atrapalhando a própria torre. Vamos ver como segue a partida. H6 pelo Caruana, torre em D1 e agora dama aqui em B6, atacando o peão frágil aqui de B2. Torre D2 protegendo e agora dama em E3 atacando a torre se esconde ali em C2 e agora A6 pelo Caruana. Dama em H3, esse lance aqui é muito legal pelo Ding Liren, pouca gente faria esse lance, mas ele tem a ideia de jogar
em G3 depois. A partida segue com B5. O Ding Liren está priorizando, né, colocar a dama próximo da dama das negras, porque essa dama está atrapalhando muito. A dama do Caruana está muito forte aí em E3. Dama G3 foi jogado, B4 atacando o cavalo, cavalo D1 e dama em B3 atacando a torre. Mais uma vez perseguindo aí as peças do Ding Liren. Torre D2 e agora dama por A4. O Caruana recuperou um peão, então ele fica com apenas um peão a menos e tem uma maioria de peões 2 contra 1 bastante interessante aqui na ala da dama. Tem que tomar cuidado, é claro, as brancas têm um peão passado já avançado na quinta horizontal. A posição das brancas é muito perigosa, mas é uma posição de difícil avaliação, já que a torre do Ding Liren não está jogando. A partida segue com dama em F2 pelo Ding Liren e dama D7 aqui pelo Caruana. G3, dama em H3, cheque, rei G1. Mais uma vez um incômodo aqui da torre e A5. O Caruana ativa aí a sua maioria na ala da dama, vai avançando com seus peões. Dama D4, impedindo o lance A4, senão estaria caindo B4 e centralizando a dama, uma ótima casa para a dama do Ding Liren. Cavalo em H5 aqui pelo Caruana, cavalo em F2 atacando a dama, talvez o Caruana estivesse pensando em algumas ideias de ataque com o cavalo por G3, depois outro cavalo ia ganhar a casa de F4, depois que a dama capturasse aqui, por exemplo, né? Cavalo toma, peão toma, dama toma e o cavalo depois iria para F4 com forte ataque. Portanto, o Ding Liren não permite com o cavalo em F2 atacando a dama volta lá para D7 e agora F4 pelo Ding Liren. E a posição é complicada já para o Caruana porque F4 abre um ataque descoberto aqui sobre o cavalo. Esse cavalo não tem tantas casas e não existe uma maneira muito simples de defender esse cavalo. A opção do Caruana seria cavalo F6, não foi o lance jogado, mas aí o Ding Liren ficaria muito forte com E5, cavalo H7 e o Caruana teria esses cavalos tristes no canto do tabuleiro e poderia prosseguir tranquilamente o Ding Liren aqui com bispo G4, dama A7, D6, com uma posição aí bem superior para as brancas. O Caruana tenta um contra-ataque, portanto, então não faz o lance cavalo em F6 e prefere jogar cavalo de H por F4. G por F4, cavalo por F4 e rei em F1. Veja esse rei do Ding Liren agora trazendo mais uma proteção aqui ao bispo, saindo dessa coluna semiaberta e dando a casa de G1 para a torre. O Ding Liren está exposto, mas ele faz do limão uma limonada. A partida segue com dama D6 e agora lá vem ela, a torre nessa coluna semiaberta. Torre G1, F6 e agora bispo em B5 atacando a torre, torre em E7 e B3, tentando segurar aqui a expansão desses peões. A ativação da maioria desses 2 contra 1. Torre em F8 foi jogado e agora torre em C2, colocando a torre na coluna aberta. Cavalo em E6 pelo Caruana, atacando aqui a dama do Ding Liren. O peão está cravado, senão não pode capturar o cavalo. Portanto, a dama tem que sair daí. Dama em E3 e agora cavalo em G5. H4, o Ding Liren não permite esse cavalo assombrando aí as redondezas do rei dele e já joga H4. O cavalo vai lá para F7 e torre C6. O Ding Liren vai conseguindo colocar todas as suas peças em jogo, já resolveu o problema dessa torre que não estava jogando, agora já tem uma torre avançada, a dama vai para B8 e agora dama C5. Vejam que sequência fantástica, né? Torre C6 ataca a dama vem para segurança em B8 contra-atacando o bispo. E aí dama C5 não somente defende o bispo como ataca a torre. Realmente porrada para todo lado, a partida segue com dama D8 defendendo a torre. E agora, saiu aí da posição, vamos voltar para lá. É porque o relatório estava ficando pronto, o relatório está pronto, isso é uma boa notícia. Vamos voltar para a partida. Aqui, dama D8, isso, dama D8 foi jogado, protegendo aqui a torre. A partida segue com um lance aqui, aproveitando o tema da cravada aqui, olha os peão caindo. Torre por F6, né? O peão de G7 não pode capturar a torre, então mais um peão aí garantido para o Ding Liren. Rei em H8, a torre está atacada agora e a torre vem para F5. Torre C7 atacando a dama, bispo C6 bloqueando e agora A4. O Caruana faz de tudo para criar o seu peão passado, B por A4 e agora B3, avançando rapidamente com esse peão passado. Torre G3, B2 e o Caruana já tem um peão na sétima. Torre B3 defendendo e agora cavalo D6, atacando a torre. Torre por F8, cheque, dama por F8 e agora torre por B2. O Ding Liren conseguiu se livrar desse peão forte na sétima horizontal.
A partida segue com dama em F4, o Caruana vai tentando de todo jeito encontrar um contra-jogo. Torre B8, cheque, rei H7 e agora dama C2, ameaçando um cheque descoberto. Torre E7, tentando parar o peão, não dá. E5, cheque, um cheque descoberto. Cavalo cobre, cavalo em F5 e agora dama em E4, propondo a troca de damas. Se o Caruana trocar as damas, acabou a partida. As brancas estão com uma peça a mais, estão com peões muito fortes, peões passados e conectados. Portanto, o Caruana mantém a dama no jogo, com dama C1, cheque, rei G2 e agora G6, protegendo o cavalo. Mas depois de torre B3 pelo Ding Liren, essa torre segura casas importantes como A3, G3, poderiam ser temas táticos no futuro. Essa torre já acaba com todas as esperanças do Caruana, ela também poderá passar por trás do peão e apoiar esses peões passados. Portanto, nessa posição, acredite se quiser, Fabiano Caruana abandona a partida, uma vitória do Ding Liren no momento importante aí do torneio. O Ding Liren não começou muito bem o torneio de candidatos, o Caruana estava indo muito forte, o primeiro empate contra o francês, depois a vitória na segunda rodada e agora na terceira rodada uma derrota. Isso mexe com toda a dinâmica aí do torneio de candidatos, complica bastante porque os favoritos Caruana e Ding Liren já têm derrotas e complica bastante, coloca bastante imprevisibilidade aí, não dá para prever muita coisa agora aí no que está acontecendo no torneio de candidatos e no que vai acontecer, né? Tá emocionante esse torneio, essa partida aqui foi realmente muito interessante, foi briga para todo lado, todo mundo criando oportunidade, todo mundo buscando aí uma forma de tentar virar a partida. O Caruana brigou aí até o final. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com e vejam bem, aqui realmente o Ding Liren teve uma precisão maior, né? Uma precisão monstruosa, 98,4%, e o Caruana errou um pouco mais, principalmente na abertura, né? O Caruana acho que não estava preparado para essa abertura do Ding Liren, não soube o que fazer depois que o Ding Liren jogou rei F2 e teve uma precisão menor, 92,8%, ainda assim uma belíssima precisão. 48 dos lances do Ding Liren foram os melhores contra 31 do Caruana, 2 lances excelentes para o chinês, 5 para o americano, 6 lances bons para o Ding Liren, 4 para o Caruana, 8 lances aí de livro, 2 imprecisões e 1 erro só para o Ding Liren, 9 imprecisões e 2 erros, o Caruana errou um pouco mais. Eu vou voltar aqui para a nossa análise e vou comentar a abertura, né? Então, nós vimos aqui uma coisa que eu não comentei. Depois desse lance D5 aqui pelo Ding Liren, o Caruana jogou bispo B3 e acabou tendo problemas. Agora, enfim, os grandes mestres vão estudar, vão colocar os seus computadores, vão tentar melhorar essa linha. E o Caruana tinha um lance melhor aqui, que seria o lance bispo E4. É o único lance que traz igualdade para as negras nessa posição. As negras têm que usar todos os recursos aí para atacar esse centro avançado aí das brancas, né? Então o bispo E4 seria um lance muito forte aqui. As brancas não poderiam capturar o bispo e, além de tudo, o bispo está atacando o peão, tá? Se as brancas capturassem aqui, depois de bispo por C3, as brancas não poderiam capturar de volta nem de peão ou de dama, porque cavalo por E4 está vindo vencendo a dama. E além disso, esse bispo está atacando a dama e também está atacando o cavalo. Então, por exemplo, depois de dama C2 e bispo por E5, as pretas teriam uma peça a mais nessa posição. Por isso que bispo E4 seria um lance forte. Mas aí as brancas, claro, não precisariam capturar o bispo, poderiam jogar dama aqui em F4, saindo da cravada aqui do bispo. E aí poderia seguir com bispo por D5, E4, bispo em E6. E aí a gente teria um equilíbrio tanto material quanto posicional. As pretas teriam se livrado do peão do centro clássico das brancas. As brancas ficariam com apenas um peão central. E sem comprometer, né? Sem comprometer aí questões materiais, a gente teria uma posição completamente equilibrada aí no tabuleiro. No entanto, muito difícil de achar todas essas ideias. Realmente o lance rei F2 aqui pegou o Caruana de surpresa, ele já não jogou os melhores C5 e cavalo de BD7, foi para essa linha de E5. E aí depois de cavalo por E5, bispo C2, que realmente foi um lance muito interessante. E depois de dama D2, não conseguiu encontrar... o lance C5 está correto e depois de D5 não conseguiu encontrar o lance bispo E4, né? Mas agora todo mundo já com certeza vai fazer essas análises e a gente pode ter uma partida assim no futuro, né? Então faltou isso, faltou um preparo aí pro Caruana dessa linha raríssima já, né? O Ding Liren provavelmente preparou isso
e acertou a mão, acertou a estratégia, acertou a escolha do repertório. Aí da abertura foi pro peão dama, né? E acabou levando essa. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. O canal Xadrez Brasil continua cobrindo aí os vídeos do Torneio de Candidatos 2020. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!